A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Queridos, hoje quero falar uma revelação de Deus que nós encontramos na história de José para os últimos dias. A história de José é muito conhecida. É uma história de esperança, de fé, de perseverança e da fidelidade de Deus. E essa história ela também traz muitas semelhanças do que viriam a acontecer com o Senhor Jesus. José foi um tipo de Cristo no tempo dele. Quais são essas semelhanças? José era um filho amado de Jacó. José, ele tinha sonhos. E esses sonhos, quando ele contava aos irmãos, seus irmãos ficavam com inveja, ficavam com ciúmes do amor que Jacó tinha por ele. Então, os seus irmãos muito disputavam por causa de José. Então, a palavra do Senhor também diz que um certo dia Jacó enviou José para ir ao encontro dos irmãos que estavam cuidando das ovelhas. Os seus irmãos, ao verem José de longe, tramaram contra ele e acharam aquela situação oportuna para dar cabo da vida dele. Mas um dentre eles, que foi Judá, disse: não vamos dar cabo do nosso irmão, vamos vendê-lo. Porque ele viu uma caravana de ismaelitas passando, então ele teve essa ideia. Ao vendê-lo, foi levado ao Egito. Tiraram a túnica dele, pegaram um sangue de um cordeiro, mancharam, colocaram toda na túnica e levaram para o seu pai, dizendo: teu filho pode ter sido despedaçado, ele está morto. E assim eles pensavam que acabariam com a história de José, porque disseram que ele estava morto. E José foi levado até o Egito. Lá no Egito, ele ficou trabalhando na casa de Potifar. Na casa de Potifar, ele foi tentado pela mulher de Potifar, mas ele não cedeu. E ela tramou contra ele de o acusar. Injustamente, ele foi levado para a prisão. Quando ele estava na prisão, havia 2 presos lá que eram funcionários do rei, que era o copeiro e o padeiro. E ele revelou os sonhos que aqueles 2 homens tiveram. E aconteceu conforme José revelou. Porque o padeiro morreu depois de 3 dias e ele foi colocado no madeiro, e o copeiro foi restituído à sua posição diante do faraó. Passado algum tempo, o faraó teve um sonho e ninguém sabia interpretar o sonho. Ao ver toda aquela situação, o copeiro lembrou de José, que enquanto ele esteve preso, José interpretou e aconteceu conforme a interpretação. Então o faraó mandou chamar José. José foi levado até a presença de faraó. Ali ele deu toda a revelação do sonho de faraó. E não somente a revelação, mas ele deu também uma solução que o faraó foi muito sensível. Ao perceber, ele teve a sensibilidade de perceber que o Espírito de Deus estava na vida de José. Então ele percebeu que aquele jovem ali, ele era um enviado de Deus naquele lugar. Então ele percebeu que era para aquele momento que ele estava ali. E colocou ele como governador para administrar tudo. Todo o reino do Egito, ele se tornou o administrador geral de tudo. Então, somente Faraó ficava no reino, mas tudo que estava abaixo de Faraó era governado, era administrado por José. Então, a palavra do Senhor nos diz que o José, ele proveu de grãos durante os 7 anos de abundância e estocou bastante, e deu provisão durante os 7 anos de escassez a todo o povo egípcio que procurava alimentos. E não somente ao povo egípcio, mas todos os povos de outras nações que vinham procurar alimento no Egito, eles tinham como prover, porque José se preparou previamente. Então a palavra do Senhor nos diz que naquele momento ali, quando José foi nomeado, né, o administrador geral, o faraó deu o nome a ele de Zafenate-Paneia, que significa o salvador do mundo. Também deu para ele uma noiva
gentílica, uma noiva egípcia. Então, ali dentro do Egito estava acontecendo tudo aquilo, enquanto os seus irmãos nem estavam sabendo. Os seus irmãos estavam lá vivendo, e aí eles foram pegos por aquela situação de escassez, porque os anos de sequidão vieram em todas as nações. Então, eles foram em busca de alimento dentro do Egito, porque ouviram falar que lá tinha muitos grãos. Ao chegarem lá, eles negociaram com o irmão, mas não sabia que era o irmão deles, José, que estava ali negociando com eles. Quando eles terminaram esses grãos dessa primeira compra, eles voltaram ao Egito. Aí tiveram um segundo encontro com José. E naquele segundo encontro com José, José fez um teste da fidelidade dos irmãos. Ele mostrou realmente quem era ele. Ele mesmo se revelou. Eu sou irmão de vocês, José, e eu vim para cá por Egito porque era plano de Deus para eu me antecipar em vir para a salvação de toda a nossa nação, porque haverá ainda mais anos de sequidão. Então eles compreenderam que, irmãos, disseram que ele estava morto e saíram declarando que ele estava morto, mas ele estava vivo. E o Senhor Jesus, ele morreu, mas ele está vivo. Então, muitos acreditaram naquela história que os soldados contaram, que quando colocaram o corpo de Jesus, vieram aqui e roubaram o corpo. Mas não roubaram o corpo. Ele ressuscitou, ele está vivo. E que revelação para os últimos dias nós podemos ter com a história de José. Amados, a palavra do Senhor diz que nos últimos dias o povo de Israel vai clamar. Eu vou colocar depois na descrição aqui o livro e o versículo, o capítulo e o versículo para vocês darem uma leitura. E que quando eles clamarem, o Senhor virá. Eles vão clamar Adonai, quem que vem? Yeshua. E quando ele vir, ele vai mostrar as mãos dele. Ele virá e o povo vai perguntar para ele que feridas são essas nas tuas mãos. E ele vai dizer, estas são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. O Senhor Jesus, ele vai se revelar e eles vão entender. E grande choro vai se ouvir, à distância vai se ouvir o choro de lamentação. Porque durante todos esses anos que tem se passado, tem se contado essa história, que Jesus está morto e muitos acreditam, os seus irmãos acreditam nisso, assim como o povo lá pensava que José estava morto. Mas José tinha sido o quê? Exaltado. Ele estava lá na corte, sendo exaltado como administrador geral de tudo. Então, assim vai acontecer nos últimos dias. Jesus Cristo virá em breve. Ele virá em breve. E esse é tempo de nos voltarmos para Ele. Ele trouxe as suas mensagens todas para nós compreendermos o momento. Que se nós nos aproximarmos de Deus nesse momento, nós seremos salvos desse período de fome, desse período de escassez de 7 anos, desse período de um acordo final, de 7 anos, de uma tribulação, de grandes coisas que vão acontecer na terra como nunca houve. Existe escape se a gente vir a Cristo, porque Ele é o Zafanat Pané, Ele é Jesus Yeshua, Ele é Deus salva. O único que foi colocado, nomeado por Deus para nos salvar. Não há outro. Os céus declaram, tudo declara, as profecias declaram, desde o início ao fim, declaram que Ele é o único Salvador. Não há outro. Não é por mérito pessoal que somos salvos, não é por as nossas obras, não é por o mérito de uma outra pessoa que foi uma pessoa boa nessa terra, mas por causa de Jesus, que Deus colocou sobre ele o nosso castigo. Ele recebeu uma acusação indevida, porque acusaram ele de uma coisa e o condenaram, e ele foi para a cruz, e ali ele recebeu o nosso castigo. Não era dele, era o nosso, e ele pagou o preço para nos salvar, por muito nos amar, e ele virá. Então você que está distante nos caminhos do Senhor, é tempo de você voltar, é tempo de você regressar, não demore, venha para o Senhor, porque esse tempo vai se encerrar muito em breve,
as trombetas soarão e haverá um arrebatamento. E depois de um momento em que Jesus vai tratar com o seu povo, ele virá para salvar o povo, porque a Escritura Sagrada diz que foi assim. No segundo momento de encontro de José com seus irmãos, ele se revelou aos irmãos. Então, esse momento vai ter de Jesus com o seu povo judeu, o seu povo amado, o seu povo precioso, a qual ele vem para salvar. Mas para nós, essa igreja gentílica que Jesus ele noivou, o momento é agora. O momento da gente se preparar para a vinda gloriosa do Senhor vai ser em breve. Que Deus abençoe.